Alô, amigos do nosso querido canal, estou aqui mais uma vez levando uma mensagem positiva para você. Eu agradeço a sua audiência, curte e compartilhe, inscreva-se no nosso canal, no @canal Varal. E eu agradeço muito a sua participação. Então vamos ao tema. Na tradição religiosa, quem lutou contra Lúcifer foi o arcanjo Miguel e não o anjo Gabriel. Miguel é frequentemente retratado como um líder das forças celestiais na batalha contra Lúcifer e seus anjos caídos, que se revoltaram contra Deus, se levantaram contra o Senhor. Gabriel, embora também seja um arcanjo poderoso, ele é mais conhecido por ser um mensageiro de Deus, transmitindo anúncios importantes. Muitos anúncios importantes. Muitos confundem tal fato e tal passagem na Bíblia. Isso nós temos que retratar agora. A luta entre Miguel e Lúcifer é um tema recorrente em textos religiosos e obras de arte simbolizando a vitória do bem sobre o mal. É a verdade. Mas lá em Apocalipse, capítulo 12, dos versos 7 e 9, por exemplo, ele é descrito um conflito no céu onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que nesse caso é identificado como Satanás, como o diabo, e os seus anjos. A diferença é que Gabriel é um anjo poderoso do céu, mas na tradição cristã ele é só um mensageiro. Ele é um mensageiro. Miguel, o arcanjo, um mensageiro. É um tipo de general, que podemos assim dizer, lá no céu. Ele é frequentemente retratado como líder dos exércitos celestiais na batalha contra as forças rebeldes, que foram o quê? Lideradas por Lúcifer. Lúcifer liderou uma batalha. Entre outras palavras, e de acordo com a própria narrativa religiosa, houve uma grande batalha no céu entre os anjos fiéis a Deus e aqueles que foram liderados por Miguel, e os anjos rebeldes liderados por Lúcifer. E Lúcifer, que foi expulso do céu junto com seus seguidores, os rebelados. Miguel, ele é conhecido como o príncipe da milícia celeste, o guerreiro que defende quem? O bem, e defende a ordem divina contra as forças do mal. Isso é importante retratar isso. A batalha é um evento central em diversas religiões, tradições religiosas, simbolizando a luta entre o bem e o mal e a vitória da obediência e da fé sobre o orgulho e a rebelião. Isso mesmo. Miguel, ele é frequentemente representado com uma espada ou uma lança e muitas vezes pisando na cabeça de Lúcifer, que é retratado como um dragão, uma figura semelhante. Mas no sentido figurado, eu disse figurado e não no sentido espiritual. O significado da batalha entre Miguel e Lúcifer é frequentemente interpretada como um símbolo da luta interna que cada indivíduo enfrenta entre o bem e o mal, e também a obediência, a desobediência, a humildade, também o próprio orgulho que nós temos. Nós passamos por isso também. É típico do ser humano. Mas vamos aos fatos. O arcanjo Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Segundo está lá em Judas. Essa disputa é mencionada brevemente em Judas, lá no capítulo 1, verso 9, onde Miguel não se atreve a proferir julgamento contra Satanás. O que ele só falou? Ele só falou assim: o Senhor te repreenda. Pronto, ganhou, venceu. Ele não precisou entrar em batalhas.
O diabo, naquela época, alegava ter direito sobre o corpo de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés por causa de sua morte e por ele ter cometido um assassinato lá atrás. Miguel, por sua vez, estava lá para defender o corpo de Moisés. Amando de quem? Amando do Senhor Jesus, amando de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés é um evento relativamente curto e pouco detalhado nas Escrituras. Apenas ali um versículo. Mas é significativo porque demonstra o conflito entre o bem e o mal e a sua autoridade que Deus lhe deu sobre tudo, sobre ambos, sobre tudo. Alguns interpretam a disputa como uma luta pelo controle do legado de Moisés e sua influência sobre o povo de Israel. Outros historiadores, eles falam que Satanás acusou Moisés perante Deus. Porque Moisés, ele era um assassino. Na verdade, não há uma fundamentação clara dentro da Bíblia que explica e justifica tal fato. Porém, nós vemos que pelo exemplo e vida e obediência de Moisés, foi isso que o inimigo viu. Deus não deixou que nada tocasse até depois da morte em se tratando de Moisés. É uma evidência, né? Mas não foi só isso, não. Na verdade, a disputa pelo corpo de Moisés, que foi mencionada lá em Judas 1:9, ele não envolve uma tentativa de Satanás de possuir o corpo para fins malignos. Mas para que ele queria? Mas para uma disputa sobre a reivindicação da alma de Moisés. Pois a sua morte foi muito importante, a sua caminhada em vida. O texto sugere que Satanás, como acusador, porque Satanás só acusa, buscou condenar Moisés por seus pecados, enquanto o arcanjo Miguel o defendeu. É a verdade, indicando que Deus o havia perdoado e aceitado. Deus perdoou ele por aquele fato. E o Satanás estava julgando ele. A passagem lá em Judas 1:9, que menciona a disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés, ela não detalha o que teria acontecido com o corpo, ou quais foram os seus motivos exatos, por que Satanás queria aquilo. No entanto, a tradição judaica e cristã, juntamente com a interpretação da passagem, sugere o quê? Sugere algumas possibilidades, sim. Vamos ver então, vamos analisar a fundo. Na Bíblia, Moisés assassinou um egípcio. O relato do assassinato está lá em Êxodo 2, capítulo 2, versos 11 e 12, onde é descrito que Moisés, ao ver um egípcio espancando um hebreu, ele se revoltou e matou o egípcio e enterrou ele na areia. Esse ato levou Moisés a fugir do Egito por medo de represálias, com medo de que poderiam matá-lo também. A história também é usada como um exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Pois Miguel, ele não revidou as acusações de Satanás, ele não revidou. Ele confiou no julgamento divino e repreendeu o inimigo, e assim ele derrotou simplesmente com a repreensão. Satanás, como acusador, pode ter usado o pecado de Moisés como um episódio que aconteceu em Meribá, onde ele feriu também as duas rochas, em vez de falar com ela, como está descrito lá na Bíblia. E também esse assassinato que eu acabei de falar do egípcio. Eu já falei, ele queria reivindicar a sua alma e impedir a entrada dele no céu. Olha, ele é assassino, ele não pode entrar no céu. Segundo algumas interpretações teológicas, muitos teólogos falam sobre isso. O corpo de Moisés, como uma figura importante na história judaica, poderia ter um significado muito simbólico.
E a disputa, o que poderia representar? Uma luta entre o bem e o mal, entre a acusação e a justificação, de acordo com as análises de grandes teólogos. É importante notar que a passagem de Judas, o que acontece? Ela não especifica se a disputa era pelo corpo físico de Moisés ou por sua alma. A interpretação mais comum é que a disputa estava se referindo à alma e à justificativa de Moisés diante de Deus. Diante de Deus ele tinha todo o amor de Deus. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, lá em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, há uma região lá, mas até hoje ninguém sabe onde que está localizado o seu túmulo. É desconhecido. É provável que esse tema era recorrente por tradição judaica. Era um tema recorrente, que via como o Senhor protege o seu justo. Aliás, essa é a mesma mensagem que podemos vislumbrar lá na carta de Judas. O justo, mesmo diante da morte, é protegido pelo Senhor. Mas é através do seu anjo, né? Que tira o fiel das mãos do diabo, príncipe do inferno. Deus te tira. Mas mesmo nesse caso, vamos dizer assim, o anjo não teve a ousadia de tirar o papel de Deus, que é o único que pode julgar. Ele não proferiu nada contra o Satanás, um juízo que o condenasse. Ele deixou a causa por conta do Senhor. Para finalizar, em resumo, a morte de Moisés foi um evento natural. Não foi simplesmente um assassinato. Moisés ele faleceu aos 120 anos de idade após cumprir a sua missão de liderar os israelitas e receber a Torá das mãos de Deus. Essa passagem ela é muito importante. Ele não precisou entrar em uma luta física, espiritual, seja lá o que for, contra o Lúcifer. Ele simplesmente o repreendeu em nome do Senhor. Eu espero ter, pelo menos, que vocês possam ter entendido essa mensagem, que é muito importante na Bíblia. Eu agradeço a sua participação conosco. Esteja conosco. A gente aqui, quando abre esse espaço, a gente fala de Bíblia, fala de podcast com médico, jurista. A gente está querendo levar coisas boas para você. Portanto, o meu muito obrigado por você ter ficado até o fim. Você é uma pessoa abençoada. Você ouviu algo do Senhor. Isso é muito importante para a sua alma. E aqui a nossa função não é ganhar dinheiro, não é monetarizar, nada disso. Aqui a gente quer levar algo de bom para você. Portanto, o canal, @varal canal, esteja conosco sempre, curte, compartilhe, inscreva-se. E o meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.